Só essa semana eu recebi 3 perguntas sobre o try-catch no JavaScript. Eu posso provar para vocês. Se liga só, vou mostrar na entrada do meu computador. Então, eu tenho aqui a primeira pergunta, try-catch em funções void, há 2 dias atrás. Temos aqui uma outra pergunta, try-catch e throw new error, há 3 dias atrás. E também tem uma outra pergunta, throw error, captura no bloco do catch, tá? Há 5 dias atrás. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer um vídeo explicando melhor a estrutura try-catch. Vamos lá? Simbora para o conteúdo desse vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Tapias, você está no canal da Serlivre.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E o vídeo de hoje será uma grande aula sobre o try-catch, tá? Então, antes da gente partir lá para o nosso código no Visual Studio Code, o try-catch é uma estrutura onde eu vou executar um código que pode acontecer uma falha. Então eu vou repetir. O bloco try-catch é uma estrutura na linguagem JavaScript, assim como em outras linguagens também, mas especificamente no JavaScript é uma estrutura que permite que eu execute um código com potencial de falha. Eu vou mostrar isso agora lá no nosso Visual Studio Code, se liga só. Muito bem, então estou aqui com um documento limpo, tá? Tem um index.html mesmo, e antes da gente olhar o try-catch na prática, vamos ver como é que vai ser a sintaxe dele, tá? Então, aqui dentro do body mesmo, eu vou colocar um script desse jeito. E aí eu vou colocar aqui um bloco try. E dentro aqui, fora na verdade, né? O bloco catch com as chaves aqui, tá? Então, esta é a sintaxe, pessoal. O que você vai colocar dentro aqui do bloco try? Você vai colocar um código com potencial de falha. Esse potencial de falha pode ser por qualquer motivo, tá? A gente já vai ver alguns exemplos práticos, ok? E dentro do bloco catch, você vai colocar a função que será executada caso ocorra alguma falha aqui dentro do bloco try, tá? E este nome daqui, esta letra E, é uma letra, um nome de parâmetro que você inventar, ok? Tanto isso é verdade que você poderia chamar esse cara de abacaxi, bacana? Porém, é óbvio que você no mundo real não vai deixar abacaxi no seu código porque não faz nem sentido. Eu só coloquei aqui para mostrar para você que didaticamente você pode colocar o nome que você quiser. Então, é mais ou menos um padrão de mercado, as pessoas ou colocam aqui o E ou coloca ERR para fazer uma referência para o objeto que vai ser mandado para cá, para dentro do bloco catch, através desse parâmetro, tá? Que faz uma referência aí ao erro que foi disparado dentro aqui da função que está dentro do bloco try, tá? Então eu vou repetir. Dentro do bloco try, você vai colocar um código com potencial para falhar, e dentro do bloco catch, você vai colocar o trecho de código que será executado caso ocorra um erro, tá? Então eu vou deixar aqui a letra E, que é basicamente um padrão de mercado. Posso colocar aqui um comentário, olha só. Trecho de código com potencial para falhar. E aqui, trecho de código que será executado caso falhe. Bacana? Aí você pode até pensar o seguinte: ah, Daniel, mas toda a minha aplicação é possível de falhar. Então eu vou colocar toda a minha aplicação dentro de um bloco try. E aí, se gerar um erro, eu já rodo ali o código que estiver no bloco catch e tudo bem. Não, você não vai fazer isso, tá? O que você vai colocar dentro do bloco try são pequenos pedaços de código. Você não vai colocar o código inteiro da sua aplicação dentro de um bloco try. Isso não faz nem sentido, tá? Então, dentro do bloco try, você vai colocar pequenos pedaços de código que pode falhar. Bacana? Fechou. Então vamos ver na prática onde que a gente usaria isso aqui, tá? Então, para demonstrar para vocês, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um input aqui dentro do meu HTML. Então eu vou colocar aqui, ó, input, e vou colocar um ID input, deixa eu colocar hashtag assim, e vou colocar o input aqui porque não me vem nenhum nome de ID mais criativo, tá? Bacana, eu vou colocar um value aqui também, só para eu não ter que criar nenhum botão, nem nada do tipo, tá? Então eu vou colocar um value e vou chamar valor do input, desse jeito, bacana? Muito bem, eu preciso aprender a digitar com o microfone
entre mim e o teclado, né? Muito bem, então tá aqui, temos o input e é isso aí. Então vamos olhar primeiro sem utilizar a estrutura do try-catch, tá? Então eu vou criar uma função que vai ser responsável, digamos assim, por recuperar o valor do meu input através do ID, tá? Então eu vou criar aqui uma function, olha só, get input value, desse jeito. Este cara vai receber aqui um ID e ele vai retornar o valor deste meu input, né, que tem esse ID. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos lá, const DOM vai receber document, pegar pelo carry selector mesmo, tá? Só que aí eu vou concatenar aqui com o hashtag mais o ID que veio. Ah, Daniel, mas daria para usar template literals? Dá, use, fique à vontade, tá? Aqui eu coloquei aspas e sinal de mais para concatenar, não tem problema nenhum. Bacana? E o que eu vou retornar então, pessoal? Eu vou retornar aqui o DOM.value. Bacana? Então, vamos lá. Get input value. Vai receber uma string, que é o ID. Este cara vai ir lá no meu documento e procurar este elemento que tem o ID, que veio passado por parâmetro, e vai simplesmente retornar o valor deste meu input, no caso aqui é o DOM, né? Ele faz uma referência para um arquivo para um elemento de input no meu HTML. Basicamente é isso. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Vamos lá. Const, eu vou chamar aqui de val, ok? Const val vai receber get input value. E qual que vai ser o ID? Input, tá? Deixa eu escrever direito. Aqui. Então, olha só. É este input daqui. Posso até mudar esse nome para colocar assim, ó, campo, só para não confundir, tá? Então, eu vou mudar aqui para campo e vou colocar campo aqui. Então, estou chamando essa função input value, passando o ID campo, que é esse cara. Este campo daqui, essa string campo, vai vir parar dentro desse ID. E aí eu faço o document carry selector por este ID e vou retornar o valor. Bacana? Eu vou colocar aqui dois alerts. Um que vai ser o val e o outro que vai ser o fim do programa, sei lá, tá? Desse jeito. E vamos testar esse cara no Chrome. Então eu vou abrir ele aqui no meu GoLive. Eu já abri este cara aqui no GoLive e ele já abriu aqui para mim, ó, valor do input, tá? Então a minha função funcionou. Ele foi lá, recuperou o valor do input e mostrou aqui no alert. Se eu der o OK, ele vai fazer um outro alert, fim do programa. Se eu der um OK, ele continua e tá lá o valor do input. Então, tudo está funcionando. Porém, o que poderia acontecer, por exemplo, se eu passar um ID aqui que não existe, ó, campo inexistente, desse jeito. Vou salvar e repara que o meu Chrome ele já vai pipocar aqui embaixo. Olha só. Então repara, quando eu salvei o meu arquivo HTML, não mostrou mais alert nenhum. E se eu clicar com o botão direito e vir aqui em inspecionar, o que vai acontecer? Deixa eu trazer aqui para baixo, olha só. Vou trazer para cá. E se eu abrir aqui o console, eu vejo que ele deu um erro, tá? E por que ele deu esse erro? Porque não existe, né? Não existe, deixa eu voltar para cá. Este cara daqui, ó, este document carry selector, ele retornou nulo. E por ser nulo, não existe nulo.value, isso não existe. Então isso aqui vai retornar um erro. E este erro, quando ele deu esse erro, nada do que estava aqui para baixo foi executado, tá? Então vou repetir. Como este código gerou um erro, nenhum dos dois alerts aqui foi executado, tá? Vou até pressionar aqui, ó, F5. Olha só, ele dá o erro e nada do que foi criado ali para baixo foi executado no JavaScript. Então, olha o problema. Como que nós podemos nos precaver disso? Nós podemos utilizar o bloco try-catch. Então, eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code e este código daqui que tem potencial de falha, eu vou colocar num bloco try-catch. Então, vou vir aqui, try, desse jeito. Eu vou colocar este cara, os dois aqui, né, essas duas linhas, ok? Dentro aqui do meu try, e aí eu vou colocar um catch, desse jeito. Vou receber aqui o erro, alert, deu erro, tá? E vou colocar um console log aqui no E para a gente dar uma olhada, tá bom? Muito bem, eu já salvei ele. Se eu vier aqui, eu já mostrei aqui, né? Quando eu salvei, ele já atualizou ali pelo GoLive
deu erro, e olha, o interessante é que quando eu clicar em OK, fim do programa, ou seja, todo o código que possivelmente pudesse existir abaixo daquele trecho que deu erro, ele seria executado normalmente. Então eu isolo aquele comportamento, mas ele não faz quebrar todo o resto do código que está para baixo, tá? Então essa é a primeira coisa. Nós temos também uma outra instrução aqui que é o finally, dentro do try catch, tá? Então eu tenho o try catch e o finally. O finally seria executado independente se o código deu erro ou não, tá? Mas isso eu deixo por sua conta para dar uma estudada por conta própria, porque é bem tranquilo na verdade, tá? Mas a ideia aqui é justamente essa. Quando eu faço esse tratamento do erro, eu não bloqueio, digamos assim, o resto do código, e isso é muito importante perceber. Bacana? Muito bem. E se eu der um OK aqui, se eu der o OK, eu vou vir aqui no console, eu tenho bloqueado aqui, na verdade eu tenho filtro, né, um filtro, eu estou mostrando aquele objeto, o objeto E, que eu pedi para mostrar, tá? Então tá aqui, este é o objeto de erro, digamos assim, tá? Bacana? Eu poderia fazer o seguinte, voltando aqui para o meu Visual Studio Code, eu posso fazer o seguinte, ó, console log e.message, tá? Isso daqui, ele vai me mostrar a mensagem do erro. Então, se eu salvar, voltar aqui para o meu Chrome, olha só, fim do programa, cannot read property of null, que é basicamente o que eu tinha falado antes, certo? Muito bem, então aqui no console ele mostrou o erro gerado. Agora eu posso vir aqui no meu Visual Studio Code e fazer o seguinte, eu vou trocar, vou pegar este cara e vou colocar aqui no alert. Posso até colocar aqui, ó, concatenar aqui com o erro da mensagem, tá? Então eu vou deixar dessa forma e vou apagar este console log daqui. Vou salvar. Então agora o meu alert ele vai mostrar deu erro e mostrar o código da mensagem. Se eu voltar aqui para o Chrome, tá lá, deu erro, cannot read properties of null. Bacana? Muito bem, então se eu der o OK aqui, fim do programa, continua funcionando do jeito que a gente estava esperando já. Agora, repara que para eu utilizar o código, o bloco try-catch, eu posso usar o erro que o próprio JavaScript forneceu para a gente, tá? Então quem disparou esse erro foi o próprio JavaScript, ok? Mas eu posso também fazer com que o meu bloco catch receba um outro tipo de mensagem, uma outra mensagem que eu programar, tá? Então, vamos lá. Se eu vier aqui na minha função getInputValue, eu posso fazer o seguinte, eu posso tentar primeiramente recuperar o DOM, e se esse DOM não existir, eu vou disparar o meu erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, se não tiver o DOM, eu vou disparar um erro aqui, olha só, error, desse jeito, e vou passar aqui a mensagem do erro, tá? E essa mensagem vai ser envelopada, digamos assim, vai ser encapsulada naquele objeto erro que eu acabei de mostrar para vocês, que é esse cara daqui, tá? Então, qual será a mensagem que eu vou passar aqui? Sei lá, por exemplo, o ID passado por parâmetro, desse jeito, não possui elemento no DOM, sei lá, é bem de inventar aqui essa mensagem, tá? Salvei, voltar aqui para o meu Chrome, deu erro, o ID passado por parâmetro não possui elemento no DOM. Então eu posso fazer com que o JavaScript dispare os erros que eu quiser que ele dispare programaticamente, tá? Isso é muito interessante quando você está desenvolvendo, por exemplo, uma biblioteca ou uma função que será largamente utilizada por outras pessoas. Você não sabe como que as pessoas vão utilizar a sua função. Então imagina que você criou uma função, sei lá, uma função para multiplicar números. E essa função espera receber 2 números. Imagina que quem utilizar essa função pode, sem querer, passar uma string no lugar de número, tá? Como parâmetro. Então você pode fazer esse tratamento. Se você não receber pelo menos 2 parâmetros e que sejam do tipo número, você pode disparar um erro. Bacana? Pense que esse código dessa função que você está criando vai ser utilizada por outras pessoas da equipe em diversos lugares no seu código, no código da aplicação. Então você pode fazer esse tipo de tratamento. Bacana? Muito bem. Agora, imagina que eu quero utilizar o bloco try-catch numa função, por exemplo, que não dependa ali de uma estrutura de DOM, por exemplo, tá? Então eu vou ter uma função, vou chamar essa função par-ímpar, que na verdade, quando executar essa função, eu vou fazer uma pergunta para o usuário e vou retornar se ele digitou um número par ou ímpar.
Bacana? Eu vou mostrar isso para vocês no nosso código, só que eu quero falar que esse código não foi feito por mim. Na verdade, foi a pergunta que a Mariana Andrea me fez lá no meu curso de JavaScript completo. Eu vou utilizar exatamente esse mesmo código para mostrar aqui para vocês. Então, me perdoa, Mariana, se não era para mostrar, mas eu vou otimizar o meu tempo. Olha só, se liga na tela do meu computador. Temos esse código, tá? Ele tem um botão, tem aqui um on-click mesmo no próprio botão, tá? Chama para o ímpar. E basicamente é isso, clique aqui para iniciar e tem uma div que é o output. Bacana? Depois nós temos aqui uma função para o ímpar. Este cara ele vai fazer uma pergunta para o usuário, vai pedir para o usuário digitar um número e logo depois vai converter em número de fato. Por quê? Porque, como eu sempre falo, toda a informação que vem da interface do usuário é um texto. Vai converter então para número. Aqui ele vai simplesmente concatenar esse cara numa variável chamada mensagem. E aí ele vai fazer uma pergunta se tiver, né, módulo de 2. Se o módulo de 2 não tiver resto nenhum, então ele vai ser par, se não ele vai ser ímpar. E depois vai colocar esse cara aqui no meu output, tá? Aqui ele tá até funcionando. Na verdade ele colocou aqui embaixo, ó, output, document carry selector output. Eu só vou colocar aqui um const, tá? Para ficar melhor. Bacana? Muito bem. Então aqui nós temos um código bastante simples. Utilizo aqui var e tudo mais, porque na verdade esta parte é a parte que eu ensino lógica de programação. Então não me preocupei em ensinar let, const, nem nada do tipo. Bacana? Muito bem. Então temos esse resultado. Se eu clicar aqui no meu botão, ele vai simplesmente fazer uma pergunta para mim. Se eu digitar aqui, por exemplo, 45, o número 45 que foi digitado é ímpar. Deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom. É isso aí. Se eu clicar novamente, 32. Se eu clicar em OK, o número 32 que foi digitado é par. Se eu clicar novamente e digitar um texto, o número none que foi digitado é ímpar. Bacana, não faz nem sentido, mas é isso que está acontecendo. Ou seja, nós não temos controle do que o usuário vai digitar. E aí que está o problema, né? Eu não posso assumir que o usuário vai digitar simplesmente número porque ele é um ser bonzinho. Não posso assumir isso. Eu preciso me precaver de possíveis falhas que foram criadas pelo próprio usuário. Uma vez eu fui numa palestra sobre segurança e o cara falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Todo usuário é nocivo, ou seja, todo usuário, se ele puder quebrar a sua aplicação, ele vai quebrar. Voltando aqui para o meu Visual Studio Code, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta, né? Se, olha só, se is not a number num, então eu vou lançar um erro, tá? Então, throw error, aqui com R maiúsculo, throw error, e vou escrever o seguinte: digite apenas números, desse jeito, tá? Aqui embaixo, o que eu vou fazer também, pessoal? Para o ímpar, eu vou vir aqui e vou chamar par ou ímpar, desse jeito, e vou colocar o seguinte: alert, acabou o programa, tá? Só pra gente poder ver esse cara aqui. Bacana? Vou salvar. E é isso aí. Normalmente eu costumo colocar as variáveis acima de tudo. Então eu vou fazer isso aqui também, tá? Vou colocar esse cara aqui, salvar e bacana. Então temos a variável output, temos a função, executo a função e depois alert, acabou o programa. Salvei, deixa eu mostrar aqui. Digite um número, vou colocar o número 3. Ok. O que ele está acontecendo aqui? Cannot access, ok. Bacana. Ele está falando, na verdade o código está certo. Às vezes a gente precisa dar uma atualizada. Deixa eu dar uma olhadinha. Número 2. Agora sim. Às vezes acontece, tá, pessoal? Precisa dar uma atualizada. Como eu movi de lugar, às vezes ele se perde. Atualiza o browser que deve funcionar, tá? Acabou o programa, ok. É isso aí. Então, o número 2 que foi digitado é par. Agora, se eu fizer o seguinte, então se eu digitar qualquer outra coisa, der um ok, ele vai dar erro e digite apenas números, que foi eu pedi para mostrar esse erro, e não mostrou aquele alert de acabou o programa, certo? Porque eu disparei um erro programaticamente, este cara fez executar, ele fez parar, na verdade, a execução do meu programa. Então, eu vou voltar para cá, e o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cara dentro de um bloco try catch. Então, try, desse jeito. Eu vou pegar este código que estava aqui, vou trazer para cima, deixa eu salvar e tirar esse espaço a mais, e também vou trazer um pouquinho para cima. Ele vai tentar executar isso aqui, se der algum erro, catch, desse jeito. Vou colocar aqui a letra E, vou colocar um outro alert aqui dentro,
deu ruim, 2 pontos, e vou concatenar com o e.message. Ok? Message. Desse jeito, em inglês, tá? Salvei, voltando aqui para o Chrome, digite o número 4, ok, acabou o programa, 4 que foi digitado é par. Clique aqui para executar, né? Novamente, deixa eu cancelar isso aqui, eu vou dar F5 agora. Vou dar F5, vou digitar qualquer número aqui, deu ruim, digite apenas números, e aí ele mostrou o alert, acabou o programa. Bacana? Então, o bloco try-catch, ele também pode ser usado quando nós não temos muito controle do que o usuário vai fazer. Então, se a minha função programaticamente disparou um erro, eu posso utilizar o bloco try-catch para capturar este erro aqui no bloco catch, fazer alguma tratativa, no caso aqui eu simplesmente mostrei um alert, você poderia fazer qualquer outro tipo de coisa, e depois o código continua executando, por isso que ele mostrou aqui este último alert, acabou o programa. O bloco try-catch, resumindo, né, ele serve para que eu possa colocar código com potencial de falha, tá? Como eu já falei na introdução desse vídeo, então tenha sempre isso em mente, tá? Aqui nos exemplos, são exemplos mais simples, né? Então, por exemplo, eu não sei o que o usuário vai digitar num campo de input, então eu posso disparar um erro para que eu faça com que esse erro seja capturado no bloco catch. Um outro exemplo de não está no nosso controle é quando nós vamos utilizar, por exemplo, promises, tá? Então eu vou fazer uma chamada para o servidor e eu não sei o estado do servidor, não sei se o servidor está funcionando ou não, eu não sei se aquela requisição que eu fiz para um determinado servidor vai me retornar com sucesso. Então, esse tipo de código também pode ser utilizado o bloco try-catch. Aliás, é assim que a gente faz mesmo, tá? Quando a gente vai fazer uma requisição para um servidor, por exemplo, a gente coloca esse cara dentro de um bloco try-catch, porque daí se tiver algum erro no servidor, o servidor retornou algum erro pra gente, nós tratamos esse cara no catch. Bacana, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu quero pedir um grandíssimo favor para você. Se você conhece uma pessoa que está começando na área da programação, que está querendo ingressar nesta área, manda este vídeo para ele, tá? Pode ser que você ajude bastante essa pessoa. E também, é óbvio que você também vai me ajudar, porque nós vamos ter mais pessoas aí fazendo parte aí da comunidade Ser Livre. Bacana, pessoal? É isso aí, um forte abraço, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!